Olá, boa noite, agora sim. Olá! Boa Boa, noite. boa noite, Sônia. Bom, eu vou Boa falar tudo de noite, novo, Ju. vou tentar falar de novo com o mesmo carinho, com a mesma emoção que eu falei de verdade no meu É coração. verdade. A Sônia, além de eu estar assim, super feliz de estar fazendo essa live, um assunto que eu acho importantíssimo, a Sônia foi uma surpresa, uma grata surpresa. A Sônia é uma amiga que eu reencontrei por causa da live e reencontrei uma amiga que eu estudei na pré-escola e nas séries, em algumas outras séries durante a vida fundamental, que eu até vou pesquisar nas minhas Verdade. fotos antigas. Mas a da pré-escola eu achei. Então, Só não quando a gente... divulga as fotos. Não vou divulgar, não. Ah, não, mas a gente estava bem. Então, assim, eu fiquei muito feliz de reencontrar a Sônia, a gente relembrou alguns colegas, e ainda mais poder fazer esse bate-papo com ela, eu fiquei bastante feliz. Contei para minha mãe, contei para minha irmã, contei para um monte de Eu gente, eu falei assim, gente, também. sabe quem eu encontrei? Então, obrigada, Sônia, por você ter aceitado fazer esse bate-papo conosco, Gratidão. e eu sei que vai ser muito bacana, é um assunto que a gente tem defendido, tem trazido para discussão mesmo, para a cidade. Aí a minha mãe aqui, daqui a pouco eu vou cumprimentar as pessoas que estão entrando. Eu falei, mãe, assiste a live para você ver se você lembra da Soninha. Soninha, Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Minha mãe também tá vendo, tá? que legal. Então, assim, obrigada, e eu já quero também agradecer todas as pessoas que estão entrando, e eu vou aproveitar, Sônia, antes de te dar a palavra, e te apresentar de verdade, cumprimentar as Sim. pessoas que estão entrando na live, porque depois eu sei que a gente vai começar a falar, e aí até Não vamos cumprimentar as parar. outras. Não. Então, eu quero aqui cumprimentar o Denison Queiroz. Boa noite, Denison. Obrigada por participar. O Ê, Matheus, o Henrique Galvão, obrigada pela participação. Boa noite. O Márcio Leandro. Obrigada, Márcio. Ana Paula. Obrigada, Ana. Obrigada pela participação. Minha mãe, que está participando e assistindo a oi, live com a mãezinha gente. da Ju. A Maria Auxiliadora, obrigada, Maria Auxiliadora, pela participação. O Diego, boa noite, dando boa Boa noite para nós. O noite. Cláudio, e boa noite, Sônia, boa noite, Juliana, boa noite, obrigada pela Boa participação. Michele noite. Alcântara Leite, obrigada, Michele, obrigada por participar. E parabéns, Sônia, inclusive, por seu dia, é mesmo, o dia dos Obrigada, psicólogos, foi Diego. ontem, né? Obrigada. Verdade, Gratidão. verdade. E aqui um abraço a todos os psicólogos, Renato, Sônia e todos, que mais? Camille, enfim, todos os psicólogos aí que eu conheço, e no meio do caminho, se a gente lembrar, a Patrícia Costa Manso também, ó, parabéns a todas. Bom, vou fazer uma apresentação aqui da Sônia, minha amiga da pré-escola, tá, gente? Mas ela é formada desde 2001 pela UMEC, né, a Universidade de Mogi das Cruzes, Sim, pós-graduada em psicopedagogia, então ela é formada em psicologia, né, e sim. pós-graduada em psicopedagogia, com especialização em psicoterapia infantil, individual e em grupo, e mais pós-graduação em psicologia hospitalar. Então, eu acho que eu não poderia estar falando com alguém melhor, né? Atua na área clínica e hospitalar com atendimento às crianças e adolescentes. Eu não poderia estar falando com alguém melhor sobre esse assunto. E, Sônia, eu acho que Sim, você sabe, né, sobre o projeto de lei que está em tramitação. Na verdade, sim. já foi votado, o presidente tinha vetado,
os deputados federais derrubaram o veto, que são os psicólogos nas escolas, né? A atuação dos psicólogos nas sim, escolas. Aqui em São José, eu apresentei um projeto de lei também para que tenhamos, claro que se aprovado em nível federal, nós temos que tentar fazer o mais rápido possível aqui em São José. Temos um tempo de 1 ano. Foi rejeitado o meu requerimento essa semana, questionando se já está em andamento algum processo aqui sobre isso aqui na nossa cidade. Foi rejeitado o requerimento, exatamente porque eu quero saber como que anda isso, porque não é, eu tenho um projeto, mas tem um projeto do governo federal e se colocando em prática é isso que nós queremos. Senão nós temos que fazer uma briga e uma luta aqui na cidade para que seja implementado essa lei, né? A lei que foi sim, aprovada. Então, que é a importância, e aí o assunto de hoje, o bate-papo de hoje, é a importância dos psicólogos nas escolas. Né? Então, sim. se você quiser falar mais um pouquinho sobre a sua apresentação, sobre a sua formação, fica à vontade para você É, falar aí da sua experiência. eu me formei em psicopedagogia, por quê? Porque, na verdade, eu me formei em psicopedagogia em 2008. Por quê? Porque eu via necessidade, dentro da minha clínica, das crianças que chegavam, em diferenciar os problemas emocionais dos problemas de aprendizagem, principalmente, né? E eu percebia o quê? A demanda das crianças, hoje ainda na clínica, é muito das escolas. A escola manda o encaminhamento, o educador manda o relatório, o pedagogo ou coordenador pedagógico manda um relatório, precisa de psicólogo. Só que normalmente a mãe chega e fala, a escola que me encaminhou. E eu ficava sem Uhum. a demanda. Eu tenho muito relatório da criança ali, na parte cognitiva, e faltava emocional. Então, eu decidi fazer a psicopedagogia para poder complementar. Então, todas as crianças que chegam na minha clínica, que eu vou atender, de 5 anos, eu atendo desde os 3, mas na parte psicopedagógica, dos 5 anos até os 17, eu sempre consigo fazer, junto com a avaliação emocional, eu faço avaliação também escolar, a cognitiva. Tem muitas crianças que têm déficit de atenção e não sabem, e sofrem o bullying na escola, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque elas não conseguem, porque elas ficam sem notas, e eu tinha muita pena, porque eu conseguia cuidar do emocional, mas faltava alguma coisa. E aí eu fui buscar o estudo para poder auxiliar. E exatamente, eu sou professora da rede municipal e da rede estadual, e eu sinto a deficiência, e é por isso que eu apresentei também, junto, conversando com as minhas colegas professoras, da necessidade de termos um amparo de um profissional, tanto psicólogo para lidar com a questão emocional, ou para auxiliar em algumas questões na própria escola, na organização, ou até mesmo para fazer o atendimento clínico, enfim, depois encaminhado para o psicopedagogo, enfim, ver exatamente o que Sim, essa criança tem, qual a necessidade dessa criança para poder auxiliar na aprendizagem, porque a gente sabe que, dependendo da situação, lógico que a maioria implica na aprendizagem, no ensino e aprendizagem da criança, né? Então, sim, além, sim, só para falar aqui, além desse projeto importante que são os psicólogos nas escolas, eu também apresentei, porque tem duas outras questões que impactam no aprendizado, que é a questão da fono, nós temos uma deficiência grande também em fono que sim, atenda as crianças, e sim, oftalmo. Então, um outro projeto que a gente está lutando para que aconteça é que todas as crianças nos anos iniciais, nos primeiros anos, né, nos anos iniciais, consiga passar por uma avaliação tanto oftalmológica quanto de fono, para poder ser diagnosticado, se for essa situação, poder ser diagnosticado e trabalhado para não prejudicar a alfabetização. Porque sim, também tem isso. Às vezes a gente consegue detectar, a gente observa, vê que tem algum problema, mas consegue só quando já passou o primeiro ano, o segundo ano, e aí a alfabetização fica prejudicada, e é isso que você falou, acontece bullying, a criança se sente, tá vendo que tá atrasada, tá vendo que tem um problema, sim, e isso tudo, né, tem a questão da autoestima, isso vai acarretando um monte de outras coisas, né? E sim, aí, eu vou fazer, agora você me responda, para você, qual a sim. importância da atuação dos psicólogos nas escolas? Bom, são vários motivos, né? Eu acho que
Nós devíamos ter psicólogos realmente desde a pré-infância para todo mundo, porque o ser humano é formado principalmente pelas emoções, pelas interações sociais. E quem rege isso é a parte psicológica. Não tem como a gente fugir disso. Então, assim, a importância do psicólogo, ele é extremamente um mediador, vamos falar das escolas, ele é um mediador Sim. entre família, organização, que é a escola, e os educadores. Sem o Uhum. psicólogo, eu não consigo ver como que vai ser gerenciada essa escola de uma forma onde o aluno, as crianças que são os clientes, têm um maior benefício, né? Então, assim, a gente acaba ajudando essas crianças e esses educadores a ficarem mais próximos e o próprio educador conseguir entender o que está passando com essa criança. Porque daí vem outras questões na escola. O psicólogo ele pode atuar de várias formas. Ele pode atuar na parte cognitiva, que é realmente auxiliando essas crianças na questão da aprendizagem, conseguindo verificar, de repente, um déficit de atenção, que, como você mesmo já falou, Ju, o próprio professor, ele percebe. Só que ele fica perdido, porque ele não tem Sim. a teoria, ele não tem essa técnica que o psicólogo tem de poder entender. Até mesmo fazer o que eu te falei, diferenciar um problema de aprendizagem. Realmente é um déficit de atenção? É um distúrbio de processamento auditivo? O que, que é? O psicólogo consegue identificar que tem algum desses problemas e que isso não tem a ver com problemas, por exemplo, na casa dessa criança. Porque as crianças Hum, que também têm um problema no lar, né, separação de pais, muita briga, de repente familiares dentro da residência que têm envolvimento com drogas ou álcool, isso causa também uma deficiência de aprendizagem. A criança sim, pode verdade. desencadear um problema e o educador, sem um profissional que consiga avaliar essa diferença, como que ele faz? Né? E muitas vezes essa criança é até a questão do bullying, vamos falar um pouquinho. A criança tem até o bullying e até a própria exclusão, às vezes, do educador. Não é que ele não faz, ele é chamado de preguiçoso, às vezes, até pelos pais. Nossa, menino, você é lerdo. Eu já escutei isso de pais É, e falei, não fale isso. Já mexe com a sim. autoestima da criança e ela não é lerda, ela tem algum problema. Eu consigo descobrir isso no consultório por conta do que eu tenho do conhecimento da psicopedagogia. Então, na escola, isso seria maravilhoso. Essa criança já iria para um atendimento, talvez individual, ou para um psicopedagogo, ou para um fono, exatamente, distúrbio de processamento auditivo, é um psicólogo com fono Sim, e a escola é parceira. é Não isso tem mesmo. como, né? Porque essa E eu criança vou ela vai ter falar um muita exemplo. dificuldade. Não, e eu acho importante colocar isso, essa discussão, a gente não parar de falar, porque eu, dentro da sala de aula, eu via o meu aluno é um aluno esperto, um aluno inteligente, que se comunicava bem, não apresentava nenhuma deficiência, nem nada. Só que ele não conseguia registrar, ele não conseguia responder por escrito, então tinha Sim, algum problema. E sim, aí, o que que ajudou? Foi logo no primeiro ano, na parte da alfabetização. Exatamente a psicóloga com a fono viram que tinha falha no processamento auditivo e começaram a fazer um trabalho, começaram a dar dicas de como eu tinha que agir, onde eu teria que colocá-lo para exatamente. sentado na sala de aula, como eu teria que Sim, falar com ele. Então, quer dizer, é um sim, trabalho em equipe, né, em multidisciplinar, com vários profissionais, multidisciplinar. em favor à criança, em favor ao aluno Sim, e aprendizado. Então, sim, de fato, é o que a gente busca. E aí, é, quais são, então, algumas das áreas de atuação? Então, você já falou aí da questão cognitiva, mas quais as áreas, cognitiva. então, A cognitiva, questão cognitiva, a questão emocional, né? Porque justamente para emocional? poder diferenciar, porque algumas crianças, mesmo pequenas, elas apresentam um comportamento de ansiedade muito elevado, né? Então, esse Sim, comportamento de ansiedade também atrapalha na aprendizagem dessa criança. Essa criança não consegue aprender, porque o cérebro não para, ela está focada e agitada e pensando num monte de coisas. E às vezes o próprio educador se perde se essa criança é hiperativa. E a criança não é hiperativa. Eu recebi no meu consultório agora esse mês, eu tenho duas crianças que vieram com a mãe dizendo que são hiperativas, e não é. Eu já estou fazendo avaliação e elas são crianças normais. Eu costumo até brincar, né, com todas as mães que chegam e falam: ai, meu filho, ele não para, meu filho é muito agitado, a professora reclama, nananã. E eu falo: mas você pediu um filho ou uma estátua? O que você pediu para Deus? é,
É a primeira pergunta que eu faço. Aí elas já dão uma risada, elas falam, nossa, é mesmo. Gente, atividade é saúde, né? É, E o professor, às é, vezes, ele fica com aquela criança agitadíssima em sala e ele não sabe como lidar. Aí entra também na questão emocional. Olha, é o aprendizado e o emocional auxiliando, né? E a gente ainda tem a verdade. atuação do psicólogo organizacional, que Organização. é Hum, exatamente, que é auxiliando toda a escola, educadores, desde a limpeza, na questão psicológica da criança, né? Então, é a criança entender que tem que respeitar todo mundo, a gente evitaria violência nas escolas, a gente evitaria um monte de outras situações se tivesse o psicólogo na escola. Não tem como fugir dessa frase várias vezes hoje, tá, Ju? Não tem como. sim. Porque Não, eu eu quero abraço que. super essa causa com você, não só por eu ser uma psicóloga, uma psicopedagoga, mas eu sou mãe, né? Eu sou mãe Sim. também. E eu vejo essa necessidade. Eu vejo muito essa necessidade. Eu tive isso com o meu filho, de eu perceber que ele tinha uma dificuldade de aprendizagem na primeira série. Ele era o único que não escrevia. Ele não escrevia e não Olha. lia. E eu tive a sensibilidade da professora da primeira série na época de dizer assim: mãe, você topa eu fazer 1 hora a mais com o seu filho para poder auxiliar ele? E eu fiquei muito na dúvida. Olha, a mãe, né? Então, imagina quem não tem o conhecimento da psicologia. Se o meu filho tinha algum déficit de atenção ou um distúrbio do processamento auditivo, né? E junto com a professora, olha, a psicóloga, não era organizacional, mas eu estava fazendo essa função até com o meu filho, e a professora, simultaneamente, a gente conseguiu descobrir que não era. O meu filho, ele voa muito, ele viaja muito, ele é muito sonhador, então ele não focava na aula. Quando ela focou, foram 3 meses, Ju, de 1 hora a mais Olha, aula. Ele deslanchou junto com a turma. Então, se você não tem exatamente. esse suporte, essa professora ia ficar com uma criança que ia para a segunda série sem ler e sem escrever, com uma dificuldade. Então, É isso. É isso exatamente, que o papel do é isso. psicólogo é Pode interagir falar. o professor, a criança, a família, para todo mundo entender que a criança tem que ser o principal. Ela é o principal Sim. sendo visto. Porque o problema não é o hoje, é o depois. Como que essa criança vai ficar lá na frente com déficit de atenção? Às vezes chega criança para mim com 12 anos com déficit de atenção, que ninguém enxergou, Ju. Eu Pois morro de é isso. dó. E aí, como professora, né, dentro de uma sala de aula onde tem às vezes 35 alunos, vinte e Sim, cinco, 30, 35, dependendo da escola, sim, exatamente isso. A gente vê que tem algum problema, a gente sabe que precisa de um outro profissional para auxiliar, para focar, para dar pelo menos uma orientação. O que, que tem com aquela criança? Porque a gente sabe, a sim, gente consegue ter o feeling de tem alguma coisa. A gente pede para a mãe, leva no médico, leva no psicólogo, leva em algum lugar. A gente precisa fazer uma avaliação com essa criança. sim, Mas assim, sim. aí tem a dificuldade onde recorrer, se vai na OBS, se vai no médico. Nossa, então é uma problemática que a gente precisa Então, realmente, esses profissionais se amparando a educação. exatamente. Se o psicólogo está dentro da escola, não é um HTC, que eu sei que vocês têm, mas Sim, o sim. psicólogo É, ele pode fazer uma reunião mensal com os professores para orientar essas coisas, para sim. auxiliar, né? Então, assim, Até mesmo professor, para a você gente está ter com uma outra visão. dificuldade? Exatamente, eu vou te ajudar. Eu tenho vários educadores no consultório, né? Vários professores como Aham. pacientes. E eu tive um especial que foi muito bacana. Ele tinha muita dificuldade em lidar com a turma dele, que era de 12, 11 anos, e ele é professor de matemática, né? Que ainda Ah, é mais uou, né? Pelas crianças. é. E ele não estava conseguindo acessar o adolescente. Você precisa de ver a angústia que esse professor veio. O tanto de professor que chega para mim com crise de pânico, porque ele não consegue lidar com as culpas dele, com as dificuldades dele na escola, porque o professor também é humano, ele tem os problemas dele fora do trabalho. Claro. As pessoas esquecem isso, né? E aí eu É, consegui mostrar para ele trabalhar dinamicamente, ludicamente com essas crianças, com chocolate, com barra de chocolate para fazer fração, com bis, olha só. coisas que o professor às vezes não consegue pensar, e foi fantástico. Esse paciente teve alta logo, porque assim, ele fluiu com a sala e a sala amava ele. Então, olha quanto benefício, as crianças aprenderam matemática, que era muito difícil para eles também. Então, eu acho muito Sim. importante. Então, Então, são olha várias só. áreas, né? Exato, você consegue. E aí você está falando, olha, você consegue auxiliar o professor, ter
Nossa, às vezes o professor não consegue sair daquilo, não consegue pensar em outra coisa, sair da bolha, né? Porque está tão ali no dia a Sim, dia, brigando consigo mesmo, porque quer ensinar e não sim, consegue, as e crianças não não conseguem consegue. aprender, e aí um olhar de um outro profissional consegue fazer com que, opa, pare, repensa, eu vou refazer então, e um outro caminho. E aí ele Isso consegue. mesmo. E, assim, e também com as crianças, né? Porque se eu chego, um Sim, profissional, olha, o meu aluno está assim, assim, assado, o que, que pode ser? E eu partilhar isso com um profissional que tem uma outra visão, isso pode ajudar e agregar muito, né? E sim. aí eu queria saber, por exemplo, qual a diferença, então, da atuação de acordo com a faixa etária? Por exemplo, da segunda infância, de criança pequena, ou depois da criança de 6 a 11 anos, depois da adolescência. Qual que é a diferença de atuação? O que, que pode ser diferente nessa atuação dos psicólogos com essas crianças? Bom, a primeira infância, na verdade, a gente tem mais uma atuação no desenvolvimento psicossocial dessa criança. Ela está sendo inserida no mundo, ela está iniciando um processo na vida dela. Então, é tudo lúdico, né? A gente não Hum, consegue identificar, por exemplo, problema de aprendizagem. Alguns professores conseguem identificar que aquela criança tem mais dificuldade, mas eu não fecho o diagnóstico, eu não encaminho para neuropediatra, eu acho que é muito cedo, eu acho que a criança tem que estar na fase de alfabetização, numa primeira série, que daí a gente vai lá para os 6 aninhos, para daí a gente conseguir tomar alguma decisão a nível de aprendizagem, tá? Então eu não faço esse tipo de diagnóstico anteriormente, eu acho muito incerto e eu acho que vai rotular uma criança que não tem necessidade. A gente tem N ah, opções aí, como por exemplo trabalhar com a família. Um psicólogo na escola, ele poderia trabalhar com a família, né, para estar sim. auxiliando, porque o tempo que a criança fica na escola é pouco. E é o que você falou, são 30 alunos, 35. É uma professora na primeira infância e normalmente tem auxiliar. É. Mesmo assim, é muito pouco. Você que já deu aula, acho que você Uhum. pode me dizer um pouquinho sobre isso. É muita criança para você perceber criação diferente, cada criança está iniciando a sua formação de personalidade, cada criança está iniciando. Então, assim, eu acho que o suporte do psicólogo na primeira infância, para os educadores e para a criança, é o lúdico. Vygotsky já dizia: crie uma criança brincando no mundo da imaginação, que você vai criar um adulto super produtivo. Então, eu acredito muito que na primeira infância você tem que dar o start nas crianças, é brincar, é se sujar, é fazer coisas diferentes. Então, eu acho que isso é o bacana na primeira infância. Na segunda Certo. infância, vamos para a parte aí que daí eu acho que já chega um pouco na aprendizagem. 6 aninhos, primeira série, eu costumo falar assim, calma, vamos devagar, né? Falo até para os professores, vamos pegar o segundo semestre, porque o primeiro ele ainda está se adaptando, né? Era parque, era o lúdico, era brincadeira. Opa, agora eu tenho que ler história, eu tenho que realmente entender, eu É, tenho que começar a saber escrever. Letra cursiva para letra de forma. Gente, é muito é, é verdade. como que fala, não é? É uma mudança muito É, grande para as crianças. é. Os pais ficam ansiosos, vão lá na escola, mas meu filho não está lendo, em cima do professor, né? Meu filho não está lendo ainda. Ah, é normal? O meu filho não sei o quê. Ah, meu filho não sei o quê. Ah, né? Fica ansiedade É. familiar, essa ansiedade ela é reportada para essa criança e o professor angustiado porque ele não está dando conta. Sim. Olha todo o vucu-vucu e o que que causa tudo isso? Mente. Então, se um psicólogo está ali para dar suporte, para mostrar, calma, vamos por cada fase, vamos devagar, que a gente vai conseguir evoluir essa criança e vai conseguir auxiliar todo mundo. Eu acho que ficaria mais fácil, né? Ah, Lembrando legal. que na segunda infância, dos 6 aos 11, a gente já tem o bullying, tá? Que é uma outra Ah, então. questão, é a gorda baleia saco de areia, é a nariguda. Eu sofri bullying na escola, não sei se você Não por lembra. mim. Não por Não por mim. você, mas eu não sei se você lembra. Então, não tem jeito, faz parte da fase de infância para adolescência o bullying. Quem que não chama alguém de apelido? E aí o psicólogo, ele consegue interagir com essa criança. O professor observa isso e ele consegue interagir. Eu acredito que um psicólogo na escola, ele consegue sentar com essa criança, conversar, mostrar, se põe no lugar do colega, começa a questão da empatia, o respeito pelo próximo. Dá para fazer N projetos bacanas se tivesse um psicólogo nas escolas, junto com os educadores, que eu vejo os professores fazendo. Mas é um trabalho muito árduo, porque eles falta a parte emocional. Então, eu acho meio difícil mesmo, né? E o bullying leva a N consequências, né? Leva a Verdade. brigas, leva a baixa autoestima, leva a depressão.
que daí pode não acontecer aqui até os 12, mas essa depressão pode se iniciar aos 17, 18. Ah, gordinha lá, saco de areia, vamos pensar nesse bullying. Ela não vai conseguir namorar, ela não vai se colocar no mundo. Se ela tinha um potencial para ser uma gerente, ela não vai dar conta, porque ela vai ter medo de falar. Então, olha quanto prejuízo. E eu acho que o psicólogo contribuiria muito para auxiliar em tudo isso, né? E na fase Verdade. maiorzinha, vamos colocar adolescência, de 12 a 18, a gente tem o auxílio da carreira profissional. Eu acho que o psicólogo na escola ele poderia trabalhar com a questão da vocação, né? Para onde que você consegue ir? Eu acho que poderia ser até em grupo, de repente, formar junto com os professores. Vamos fazer uma semana acadêmica, por exemplo, na oitava série, no terceiro ano colegial, que fica todo mundo perdido, né? Fica aquele E mundo fora, de né, Sônia? ansiedade. Sim, isso na questão de você estar tendo que escolher um caminho, você tendo que ir para qual Sim, profissão, né? Super difícil. Além sim, de tudo, o profissional consegue também ter um olhar quando a criança, nessas fases, tem a questão do bullying, se está passando por algum sim, tipo de violência, se está passando por algum tipo de sim. agressão, abuso, né? Tem todo Drogas, uso de drogas. exatamente. Tem Sim, toda essa visão de um profissional que também estará atento para isso, né? sim, sim. Tem alguns casos de negligência familiar. A criança não traz Sim. tarefa, o professor acha que é porque não faz, mas não é, porque aquela criança precisa ser cutucada pela família e a família não olha. Uma coisa que realmente eu percebo muito é a necessidade do psicólogo também nas escolas, é trazer essa família parceira, sabe? Da escola, para auxiliar Hum, esse professor. Hoje eu vejo muito que os pais, não é todo mundo, tá? Mas a maioria eu percebo, joga para a escola, para o professor, a responsabilidade até da educação dos filhos. sim, E eu acho nossa, isso demais. muito complicado, sobrecarrega demais o educador. E o educador fica naquele papel, mas se eu não auxilio, quem vai fazer? E não É, consegue o acesso. Eu vejo as minhas pacientes que são educadoras, nível de assiduidade em reunião é baixíssimo. Elas falam, baixíssimo. Não chega a entende? 50%. Exatamente. O prejuízo é de quem? Da Dos criança. pais das E não é crianças. agora, é lá na frente, né? Então, eu É, acho que isso também ajudaria bastante. tá? Com toda certeza concordo em tudo que você falou. Como Sim, professora, né? E como vereadora que está defendendo essa bandeira e essa a implantação desse profissional junto com a escola, junto com as crianças, junto com os professores. sim, Sônia, eu só vou dar um sim. tempinho aí do nosso Tá bate-papo joia. e cumprimentar as pessoas que estão entrando e dizendo, gostando da live, achando importante essa nossa conversa e a gente realmente jogar luz. E aí, Sônia, olha, eu vou falar uma coisa para você. Você falou que é a primeira live, mas vale muito a pena a gente começar a fazer umas lives para dica para os pais. Olha, eu Legal, topo isso, viu? bacana. Topo Professora e também, é psicóloga bacana. falando com os Adoro. pais, porque assim, porque às vezes o acesso, às vezes falta isso, a gente falar para os pais da importância, a gente tenta falar na escola, tenta chamar para uma reunião, tenta mostrar a importância, mas assim, quanto mais informação, quanto mais colocar a situação, vai mudando. E depois dessa pandemia, que os pais ficaram com seus filhos, muitos pais ficaram com seus filhos e Sim, falavam, né? Nossa, eu não sabia que trabalho que dá ficar aqui com um, dois, três filhos. Imagina a professora com 30. Então, assim, não é sim, para só valorizar o profissional, mas também é ser parceiro, é aquilo que você falou, é ser parceiro, é fazer o seu papel sim, como pai, como mãe, e sim, deixar que a gente faz nosso papel também como educador. O problema é quando sobrecarrega, a gente tem que ensinar e a gente tem que educar e faz uma balaia de educar. gato, né? É, É e além difícil. de que daí a professora vira bruxa, né? Sim, E aí então, atrapalha mais uma outra questão, que é o aluno ter o acesso e gostar da matéria porque ele pegou a bronca do professor que o professor está tentando educar. Isso é pois é. muito complicado. Essa é uma importância, acho que Nossa, muito maior, né, para estar falando até com os você falou pais. uma coisa verdade, você falou uma coisa importante aí que eu não tinha pensado, que é exatamente isso, porque a hora que você faz o papel de pai, de mãe, que você tem que dar bronca, que você tem que educar, que você tem que dar sermão, que você
Gente, você acaba deixando a matéria, o conteúdo que você tem que dar, e pode até ser Sim, passado de uma forma bem lúdica e gostosa, e a criança até gostar do conteúdo, mas se você coloca o papel ali, que você tem que ficar chamando, dando bronca, chamando atenção toda hora, ela vai, não vou gostar de matemática, aquela professora só ficava chamando atenção, só ficava me chamando, sim, né? Olha, que sim, mudança, né? Que coisa sim. de, né? E a criança pode Então, nunca mais conseguir evoluir nessa matéria por conta de um é professor. Isso é muito complicado. E os pais não muito têm essa noção. Talvez agora eu até falando, e isso sendo mais divulgado por você nas lives, os pais que estão assistindo, né? Talvez isso agora tenha sim, uma outra conotação. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Talvez meu filho não goste de geografia, porque realmente a professora de geografia é mais dura com ele. sim, Mas por é que que ela tem que verdade. ser mais dura, né? Porque ela tem que botar ordem na casa, senão ela não dá conta de Você dar não. aula, coitada. Olha, olha, eu vou soltar aqui um Ah, veneno. Você não falou professora de geografia à toa, hein? Eu acho que você lembrou de nem alguém, de é. alguma. A professora de geografia era a Rita, era um amor. Não vem, Não, não. Não era, Rita, não. Rita. Ó, Não, a ó, Rita. A ó. Rita era brava, mas a gente amava A a gente Rita. Ah, amava. É, não vem, não. Principalmente as tardes longas fazendo mapa em papel seda. Eu adorava. verdade. Não, mas era uma ótima professora, não posso reclamar, aprendi muito. Sim, sim. Ó, um minuto que eu vou pegar o meu carregador, porque eu consegui deixar o celular sem bateria. Eu vou ter. Só um minutinho. Peraí. Pronto, já vou resolvendo aqui o problema. Bom, só vou cumprimentar então aqui, ó. Denise Batista, que entrou na live. Obrigada, Denise. Um abraço. A Silvinha, que falou que, olha, importante discussão sobre o assunto. E a Priscila também, que está nos acompanhando. Obrigada pela participação. A Tia Cida, que está acompanhando também. Júlia Fidelis, obrigada, boa noite pela participação. Renata, minha irmã, muito bom. É importante participar, ouvir a psicóloga falando, e a Renata acompanha lá, então, só para a gente ter mais conhecimento, quanto mais, melhor. E a Juliana, obrigada, Ju, por estar acompanhando também a live. E assim a gente vai cumprimentando as pessoas que vão entrando, tá? Matheus, como seria importante esse projeto Psicólogos na Escola ser implantado não somente na cidade de São José dos Campos, em todo o estado, porque não em todo o país. Seria excelente. Tomara que com essa lei que foi Sim, aprovada, né, a gente consiga realmente ter esse profissional auxiliando as crianças, o aprendizado e, por que não, os professores, o dia a dia da escola e a educação. Boa noite, sim. Toninho. Obrigado pela participação. E agora, tem a outra pergunta, Sônia. Além do atendimento aos alunos, quais profissionais também podem se beneficiar? Eu Além, acho que é além mais das crianças, né, dos alunos. eu acho que é isso que a gente já estava falando um pouquinho, né? Que eu acho que É, cabe aí também. É os professores, os psicopedagogos, né? Por exemplo, a própria direção de uma escola, porque eu vejo no todo, não vejo só micro, eu vejo macro, porque eu acho que é tudo, né? Eu acho que o ser humano é formado pela educação. É a primeira coisa. Se a educação não for boa e não tiver base, que ferramenta que você vai ter para se jogar no mundo, né? Então, assim, é bem o que o Matheus falou, tomara que isso se espalhe, né? Que isso consiga ser uma sementinha que você está plantando, para que isso aumente para o Brasil inteiro, que eu acho que seria maravilhoso. Tem milhares de psicólogos maravilhosos, organizacionais, sim, escolares, sim. e que atuam sozinhos também, com uma ajuda aqui, uma ajuda ali de um professor, de uma físio, de uma fono, de uma TO, mas que não consegue se inserir, que daí não chegaria nem tanto problema para casa desses pais, né? Então eu acho que os pais seriam beneficiados, a direção, porque não teriam tantos pais indo lá fazer reclamações, não teriam tantas brigas nas escolas, depredações nas escolas. E vamos falar de uma coisa aí que a falta de aprendizagem, ela pode gerar, vamos colocar um déficit de atenção que não é identificado, mas junto com isso, uma casa sem uma estrutura 100%, Sim, né? Que a gente nossa. tem muito isso, e essa criança se torna violenta. Essa criança se tornando Verdade. violenta, ela começa a trazer, às vezes, droga para a escola. Ela pode não ser usuário, mas ela pode virar o traficante.
Então, ela acaba trazendo droga para a escola, ela acaba depredando as escolas. A gente vê escola pichada, escola que à noite vai lá e é batida, né? É toda quebrada, roubam o computador, Quebrada. roubam as coisas. Oh, meu Deus do Então, céu. você virou, Ju, vou ter que fazer assim agora, ó. Começar a falar com Não! você. Ai, meu Deus do céu. Ó, vou ter que ficar assim. Ju? A Ju sumiu, gente. Ju? Live ao vivo é assim. Sempre tem alguma coisinha. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Escreve no chat que eu leio, enquanto a Ju se organiza. Ela travou, Diego. Vamos ver se ela aparece. Alguém quer fazer alguma pergunta enquanto isso, sobre alguma coisa do psicólogo na escola? Oi, Patrícia. Ah, Pati, linda! Feliz dia do psicólogo, Pati! Rosana, falar dos benefícios do quê? Do psicólogo na escola? Seria isso? Se for, é um pouquinho do que eu estava falando, que é a questão dos pais conseguirem ter filhos que vão estar com aprendizado melhor, que vão estar focados, as crianças que não vão sofrer bullying. Em relação aos especiais, nesse período de pandemia, qual seria o conselho? Vou falar sobre isso também, Diego. Fica ligadinho, acredito que daqui a pouco a Ju deve voltar, não me abandonar aqui sozinha. Eu vou falar sobre isso no finalzinho, tá bom? Não só com as crianças especiais, mas com todas as crianças, que eu sei que deve estar meio difícil nesse momento, né? Vocês lidarem com as crianças o tempo todo em casa, sem o ambiente social. Vou falar sobre isso. Segura aí. Conseguimos? Conseguimos voltar? Ei, não estou mais sozinha na live! Uhul! Já respondi a pergunta das pessoas. Eu falei, façam perguntas enquanto eu estou só. Já respondi algumas e o Diego está segurando uma que é para o final. Opa, aí sim! Ai, que ótimo! Ai, que bom! Ai, fiquei desesperada aqui agora. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa experiência de live deixa a gente com o coração na garganta, na mão, Live ao desesperado. vivo Mas não tem jeito. Se não der um não, BO, não é live. Aí o pessoal vai fora achar que que gravamos. é verdade. Então tá tudo ótimo. Bom, mas Tá eu tudo tava tão ótimo. bom, tava tão bom o papo, tava tão bom o assunto aqui que eu ia até completar uma coisa. Eu tinha feito a pergunta que, além do atendimento, né, aos alunos, quais profissionais também podem se beneficiar. E você estava dando uma resposta, e eu ia falar assim: não é só os profissionais que são beneficiados, não tem só os profissionais da escola, assim, a sociedade. Né? Você estava falando muito bem sobre essa questão de pichar a Exatamente. escola, da questão. É a sociedade que ganha quando as crianças, os alunos têm mais amparo, têm mais estrutura, têm mais apoio, Sim. tem
profissionais olhando por eles, e aí, tanto Sim. professor, psicólogo, a né? gente vai Todo um amparo. formar adultos responsáveis. Exatamente, exatamente. Eu acho que é o que está precisando hoje, Sim, de sim, verdade, a gente olhar para a educação e ver que a educação ela é complexa, ela precisa sim de todo o amparo de outros profissionais para auxiliar as crianças, né? O foco sim. E é o nos início alunos e da nas vida, né? crianças. É o É, início da vida. é, Começa no núcleo familiar e vai para o social. Qual o primeiro social que o ser humano tem? É a escola. a E não escola, é é verdade. valorizado, não é olhado para isso. Você junta o primeiro desenvolvimento social, que é a escola, e junta o emocional sendo formado em conjunto com a educação, bum! A gente vai ter um monte É, de Einstein nessa vida. Olha isso, que nossa, maravilha! nós temos, na verdade, nós temos tantos talentos e às vezes por Sim, falta de realmente de apoio, de um olhar, de suporte, estrutura, né, de suporte, eles ficam para trás, perdido. infelizmente, Exatamente, perdidos, exatamente. né? Sim, E aí eu sim. tenho uma situação que eu acho tão interessante, uma vez a pessoa da polícia mesmo falando, né? Que aí você entrou nessa questão, mas assim, para chegar lá, a pessoa ser presa, o cidadão ser preso, ser julgado, ele já passou por vários, né, vários lugares. Então, teve a família, teve a escola, teve a igreja, teve a sociedade, enfim, foi falhando. Então, a gente não pode deixar isso. Eu acho que Sim, colocar luz nessa situação é muito importante. E tem aqui o José Carlos o Mascarenhas, José. obrigada, Isso. José, falando aqui, ó, Sônia, nas escolas antigas havia uma assistente educacional. Hoje creio que deveríamos ter assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo, médico, dentista, e etc. E sonho com uma escola em tempo integral, com um tempo de estudo, tarefa, música, artes, aulas opcionais, e a aula deve ter programação desde maternal, lúdica e paulatina. Abraços. Sim, Olha, José, verdade. É o eu vou sonho de falar uma todo coisa. É, educador, é o sonho de todo psicólogo, é o sonho de toda é verdade. fono, é o sonho de todo pai, mas É, infelizmente isso é muito difícil, né? Que é é, esse trabalho multi, nem nas particulares a gente tem, infelizmente, porque eu acho que tem mais uma questão cultural aí também, né, Ju? Aqui, é. né? É muito cultural, porque se você for, por exemplo, eu nunca viajei, tá? Mas assim, eu sei porque eu estudo muito, eu amo Sim. estudar, amo, né? Adquirir conhecimento. E na Europa é diferente. Na Europa é Uhum, diferente, né? Olha, no verdade. Brasil a gente tem psicólogo na cadeia, nada contra, ok? Mas já está no fim do processo. Por que o Sim, psicólogo não está no início do processo? Eu não ai, entendo. concordo, concordo Tem assistente plenamente. social na cadeia, no fim do processo. Ok, eles merecem? Claro, jamais vamos excluir, até porque eles estão numa outra, né, num outro momento. É, Mas por que que não tem no início também do processo? exatamente, Né? Então, o exatamente, José Sônia. falou algo que é a verdade, é verdade. Eu acho que é o que a gente está falando, né? Se É, tivesse desde o início do maternal, a gente ia formar seres humanos, humanos, porque é, a gente é é, ser humano. E hoje em dia, o que que a é. gente mais tem nesse mundo? É ter humano. As pessoas estão no ter e não no ser mais. Uhum. E o psicólogo na escola ia trazer esse ser, ia formar esse ser humano. Eu acho que ia ser muito, Concordo. muito Além, maravilhoso. além do que o José falou, e você falou também, a gente acaba lendo, né, e comparando a estrutura educacional da Europa, do Japão, focada 8 horas de estudo de várias matérias, matérias extras curriculares, e aqui a gente em Sim, 5 horas quer dar todas as matérias e atropelada, 40 sim, minutos em cada matéria e depois já muda para outra. Gente, sim. então é uma E estrutura educacional. Ainda nós não temos um olhar de verdade para a questão da educação integral, né? sim, Educação sim, integral para a sim, criança, para que ela tenha tudo isso que ele falou. Ainda nós não temos, sim. Se a infelizmente. gente for pegar hoje as aulas online, as crianças não estão aprendendo. Não estão aprendendo. Não Ai, adianta. difícil. É difícil. Então, assim, por quê? Porque o professor, coitado, ele está ali no online, ele está se esforçando, ele está se dedicando, mas a gente não tem uma estrutura emocional
para as crianças entenderem a importância da escola, a importância do estudo. Então, eles não estão aprendendo. Não adianta, né? Tá mexendo em outra é, coisa enquanto a aula tá rolando, não tá fazendo nada no caderno, é muito difícil. Só que isso tem que vir lá de baixo, como você falou, né? Tem que ser do maternal, sim, do infantil 1 para sim. começar. É toda uma Tomara que mudança de isso se estrutura. expanda. Sim, Sim, inclusive, aí a gente barra em várias situações, né? Por exemplo, quando você faz uma opção para uma creche, aí você tem que ver a criança, aí tem que ver a família, né? Hoje a opção aqui da nossa cidade é ter creche meio período, é você atender crianças menores meio período. Isso pode ser bom por um lado, mas aí as mães que precisam trabalhar o dia inteiro, já olha só o problema que está surgindo. Eu participando do Conselho da Mulher aqui da cidade, essa questão de você ter creche meio período, você tem uma problemática para as mães que trabalham, que não têm onde deixar suas crianças. E aí o que sim, acontece? Deixa com alguém, deixa com o vizinho, deixa com o tio, deixa com alguém, ou seja, sim. começa a ter um outro tipo de problema, né? Sim, pode Então, ser a questão do abuso, a educação que a outra exatamente. pessoa dá, pode ter agressividade, né, os maus Tá, tratos, a violência infantil. E aí vai sim, aumentando. E aí como é que essa criança vai vai. ter, se ela está com o emocional abalado, não tem estrutura emocional, como que ela vai aprender? Não É, tem como. Não se não tem aprende. como. Você não Nem aprende. nem com emocional abalado e nem com fome. Então, assim, Exatamente. não é? Então, são Sim, situações concretas. E aí, a gente olhou para a questão da fome. Ótimo, ok. Isso aí, de um jeito ou de outro, as escolas estão mais estruturadas. Beleza, isso aí sim, já foi superado. Agora nós temos que olhar o emocional. E aí, sim, essa pandemia veio, de repente, até mesmo para aí colocar um holofote nessa questão emocional, né? Ela sim, porque o que foi mais abalado nesse momento de pandemia, com essa um vírus aí no mundo inteiro, foi o emocional, né? Das sim, nossas sim, crianças, o nosso emocional. Então não tem sim, como hoje não falar sobre isso e não olhar para frente, que realmente nós precisamos desse profissional na sociedade, fazendo um trabalho não só para as crianças, mas a gente precisa. Hoje eu aceito e concordo plenamente que a gente precisa do psicólogo para é, nos orientar e nos auxiliar. sim. Nessa pandemia, o psicólogo acho que ele é o que está sendo mais requisitado. É Mais verdade, é requisitado. Eu verdade. nunca tinha imaginado em atender online. Eu tenho um monte de Olha só. paciente em atendimento online, porque as pessoas não podem sair, porque são de risco, têm medo do vírus e tudo. Sim, E sim. são pessoas que estão, assim, totalmente perdidas, em estados de ansiedade, de crise de ansiedade nunca tiveram, são pessoas que perderam emprego. Então, assim, o psicólogo ele é essencial para ajudar as pessoas a organizar a mente, né? Porque, na verdade, Verdade. acho que terapia tinha que fazer todo dia, né? Eu Tem, né? amo. Eu sou suspeita, né, Ju? Eu sou suspeita, porque eu amo. Eu amo. Verdade, verdade. O Diego veio falar aqui, e aí a gente já vai a cereja do bolo, e aí já estamos com 40, quase 45 minutos de live, e está sendo muito boa a conversa, e o tempo ali, ó. Então eu já depois já vou para as perguntas finais. É, o Diego está falando aqui, ó, o momento de pandemia apontou e valorizou tudo que o governo Bolsonaro nega: educação nas escolas, cultura e esporte. Pode ser, porque é isso que a gente tem visto, né? Que o tão importante que é tudo isso, né? Então Sim, a pandemia sim. ela veio realmente colocar assim algumas Divisor de questões do águas. que a gente e aí também, né, o que, que é importante, o que, que a gente estava valorizando antes e o que a gente precisa valorizar mais, porque com a pandemia a gente viu que muita coisa a gente não precisa, pode deixar de lado, pode ser menos, e a gente precisa cuidar mesmo do nosso emocional, da nossa cabeça, de estar realmente mais. É, não buscar. Eu costumo falar assim, hoje eu consigo ver que é a importância muito mais ainda, né, da família, de estar em paz, de estar tranquila, de ler um livro e de você se Sim, abastecer com essas.
com essas coisas, né? Que antes, às vezes, a gente passa, claro, que ama a família, mas na correria a gente não dá tanta atenção e vai passando. E agora não, assim, nossa, foi bom, de uma certa maneira, reavaliar as, o É, que é importante para nós, né? sim, eu falo que a pandemia foi um divisor de águas, né? Eu acho que na vida de muita gente. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não vai aprender mais. Só se tiver outra Ai, pandemia. Deus me livre. não, Não aguento mais não, usar máscara, né? também não, não, É um também divisor não. de águas. A pandemia é um Ah, divisor de águas. verdade. Bom, Sônia, para Oi, finalizar, vamos lá. para finalizar a nossa conversa, nós vimos, a gente colocou assim várias questões realmente de quanto é importante os psicólogos na escola e foi dado exemplo, foi falado um monte de situação aqui que alguém que tinha dúvida se era importante, eu acho que com a nossa conversa, pelo menos conseguiu esclarecer alguma coisa, começou a ver que realmente é um profissional que precisa estar inserido aí na questão da educação também. Sim, Mas, nesse momento de pandemia, a gente tem aí nossas crianças, nossos filhos, para quem tem filho, e está assistindo essa live, a gente olha lá, tem aí uma situação. Ah, é, a resposta do Diego, a a gente, pergunta do Diego. Falei então, o para ele, Diego fez é essa do pergunta? finalzinho. Então, Fez. ótimo. Então, lá, nesse período de pandemia, qual seria o conselho? Então, ótimo, ótimo. O Diego já colocou ali. Então, eu faço essa pergunta. É, E aí, os pais que estão nos assistindo, as mães que estão nos assistindo, o que a gente pode, né? O que você pode dar aqui uma dica? O que a gente pode fazer com as nossas crianças, com nossos filhos, para auxiliá-los? Eles também estão, queira ou não, estão fora da escola, não estão encontrando seus colegas, a rotina mudou. Enfim, a gente fica preocupado, traz preocupação, está ouvindo notícias todo dia. Então, assim, de uma certa maneira, mesmo parecendo que eles não estão tão atentos, mas estão absorvendo tudo isso que está acontecendo, né? Qual a dica? O que a gente pode, de repente, ajudar aí os pais que estão nos assistindo? Qual a dica? Me ajudar Bom, também, né? primeiramente, respirem, né? Porque assim, Ah, esse é o trabalho do professor e do educador o tempo todo na escola. É ficar com seu filho 6 horas por dia, né? Então, assim, imagina o peso, e não é com um, né? Os pais às vezes não estão dando conta de um, e eles ficam com 30. Então, olha, vamos valorizar aí primeiro os educadores, né? Os professores, que às vezes não são tão valorizados. Acho que isso é super importante, né? Eu acho que essa pandemia fez eles enxergarem realmente isso que você começou lá na live, que eu tinha pensado em falar para o final, né? Segundo, pais, olhem para os seus filhos, independente da idade. Olha a necessidade deles. O que você acabou de falar, Ju, as crianças estão passando por um isolamento social, né? E assim, as pessoas não pensam nisso. A criança vai para a escola, né? Põe no carro, deixa na porta da escola, vai lá estudar, porque a gente também fez isso, é o conhecimento, é o brincar lá. Mas os pais acho que não tinham a noção que isso também é uma interação social. Então, os pais precisam ser um pouco mais flexíveis nesse momento, mais pacientes. Eu estou dizendo para muitos pais, já vou falar sobre o que fazer com as crianças, mas eu preciso falar com os pais também. Os sim, pais, eles sim. precisam, por exemplo, para baixar nível de estresse, de ficar o dia inteiro com os filhos, vai caminhar. Se tem o pai e a mãe, ou se é um casal separado, mas tem a mãe que mora com a avó, ou tem um outro filho maior, tenta entrar num consenso aí familiar de poder também ter um tempo para você sem o seu filho. Isso é muito importante. Eu vejo os pais todos sufocados no consultório, eu tenho isso, está acontecendo muito desde o início da pandemia, porque fica o dia inteiro com o filho, não dá conta. E assim, o que você está fazendo para você também? Né? Então Sim, a pandemia verdade. dá tanta ansiedade para você quanto dá para essa criança. Né? Então, o que for permitido, de repente, uma caminhada com a sua máscara, com todos os cuidados, eu acho que é super bom, vai liberar endorfina, noradrenalina, que são hormônios que vão te dar um gás aí para você conseguir lidar com o filho com mais tranquilidade, porque está chegando no momento, a gente está indo para quanto tempo, Ju? 7, 6 meses de pandemia? 6 meses. Então, Março, pensa abril, seis maio, meses junho, julho. quem não. É isso? É, Pensa 6 a 7 6 meses já, de quem setembro não vai fazer voltou para 7. trabalho. Está em home É, office ou está esperando para poder retornar.
né? E tá com essa criança 6 meses em casa. Então, se você não tiver o seu tempo, você não vai dar conta do seu filho. Então, você vai começar a explodir, jogar gatilho de agressividade, vai ser reativo. Então, cuida de você, pai, mãe, também tem que ter o seu tempo. Certo, galerinha? Outra coisa, com os filhos, independente da idade, vocês que vão pesar, porque assim, eu vou orientar algumas coisas para auxiliar, mas é cada um na sua casa que vai saber qual é o limite, tá? Eu tenho um adolescente, filho único adolescente. Na minha casa, antes de pandemia, ficavam 4 amigos direto dormindo, tanto que o quarto do meu filho é um beliche, eu tenho mais 2 colchões, reserva, só para você ter uma ideia, né? Porque o povo ia tudo para minha casa. Então é videogame, é corre para lá, esconde-esconde, era Nerf que eu tinha que baixar assim na sala, porque era balinha que voava. E na minha casa, assim, tudo é permitido, desde que seja com respeito e tudo mais. Então eu não tenho, eu sou a tia legal. Psicóloga é ótima por isso também, principalmente infantil, né? Que entende tudo um pouquinho. E o meu filho tá parado. Para onde ele foi? Para onde a maioria dos filhos de vocês que estão assistindo deve ter ido? Celular ou computador. É jogar. Hoje é Free Fire, Fortnite, deve ter outros, mas eu estou mais adaptada com esses, que até são os meus pacientes também que jogam os mesmos jogos. Então, assim, antigamente o meu filho tinha 1 hora e meia de celular ou de internet no computador por dia. Gente, hoje é impossível. Não dá, Sim. não dá. Então, cada um vai ter que ver o tempo que aceita essa mudança. Na minha casa, por exemplo, ele tem a aula online de manhã, ele vai parar a aula, ele vai almoçar, ele vai fazer as atividades da escola, porque tem a lista de atividades, depois ele está liberado para jogar, vocês vão até achar esquisito, mas até assim, 9h30 da noite, 10 horas, gente, é a hora que ele, como adolescente, está socializando. O que ele não tem na escola, ele está fazendo no chat, com os amigos da sala de aula, ele está jogando com a turma dele. E eu percebi que quando eu liberei mais tempo, ele ficou mais feliz. Porque mesmo eu jogando com ele, não é todos os dias, porque o que dá para se fazer? Jogar. Então, assim, crianças na pré-infância, por exemplo, conte histórias para o seu filho, peça para desenhar o que ele entendeu da historinha. A mamãe e o papai vai desenhar, você também desenha. Olha que lúdico. Pega esse desenho, cola no quarto, cola na parede, dá valor para isso que seu filho fez. Até os 5, 6, 7, 8 anos de idade. As crianças adoram ser valorizadas nessa época. Aliás, quem não gosta, né, Ju? De ser valorizado, né? Então, assim, já é um reforço positivo. Elas estão isoladas dos amigos, muitas vezes da família. Tem crianças que não têm acesso aos avós, só por vídeo, né? Então, assim, o nível de ansiedade e angústia de uma criança está muito alto. E quando esse nível de ansiedade e angústia sobe, essa criança corre o risco de entrar num processo depressivo momentâneo. Isso vai passar, não é uma depressão instalada, é um processo depressivo. Por quê? Ele está tendo um monte de coisas que ele nunca teve e está sendo privado de muitas outras que era bom para ele. Os meninos que jogam bola, como é que eles estão indo? Não está tendo esporte coletivo. Como é que vai jogar futebol? Então, o que você faz com uma criança que é agitada jogava futebol? Os pais estão perdidos. Então, assim, invente outras coisas, reinvente. Pegue os meninos, as meninas, vai para a cozinha. Fala para eles, hoje você vai fazer o lanche da tarde. Vamos procurar na internet o que você gosta. É biscoitinho disso, é não sei o que. Gente, é inventar. Não tem muito o que fazer. O Diego perguntou sobre criança especial. Eu não tenho especialização em crianças especiais, né? Então, assim, eu não poderia ajudá-lo com muita certeza sobre isso. Mas o que eu oriento? Veja o que o seu filho gosta. Você sabe o que ele gosta. Você sabe o que ele se adapta melhor, porque eu não sei qual até o que ele tem, né? Qual é o diagnóstico dele. Mas, por exemplo, se for um autismo, ele tem as características específicas. Então, se ele gosta de assistir aquele desenho, tente interagir com ele naquele desenho. Né? Então, ele está assistindo o desenho na televisão, deixa ele assistir, mas conversa sobre isso, vai fazer atividade física, anda pela casa, bota música, gente. Música é tudo de bom para criança. Coloca a música que a criança gosta, vai rebolar na sala, vai dançar, vai agitar, você vai liberar adrenalina, endorfina, que é o hormônio do prazer, que está aqui na mente, que a criança consegue isso assim, ó, facilmente. E os pais às vezes vão achar, nossa, mas é o dia inteiro. Não, não é o dia inteiro.
Se você ficar 30 minutos de qualidade com seu filho, jogando um dominó para os que são maiores, Uno é o ó, dá para juntar a família inteira no Uno, olha que beleza, né? Jogo da pizza, os jogos que você tiver, não tem, jogo da velha, vamos para o stop. Lembra do stop da nossa Verdade. época? Às vezes até no intervalo de É, escola a nossa, gente jogava stop, vai pular elástico, as crianças não sabem o que é pular elástico. Eu é duvido que tem um pai e verdade. uma mãe assistindo que não sabe pular elástico. Coisa que você precisa de pouco espaço. Faz amarelinha de giz, de guache, que sai depois de você jogar água na garagem, né? Então eu acho que o É, principal é não ter preguiça. A maioria dos pais que eu percebo, eles não têm preguiça. Aliás, eles têm preguiça. tem Então, preguiça. eles não conseguem vincular 30 minutos por dia de uma atenção para o seu filho é suficiente para ele ficar feliz e saudável emocionalmente. Né? Olha Então, isso. eu acho Olha que isso. essas dicas Nossa, são as mais importantes, né? E para os puxando a maiorzinhos, orelha liberar um nossa pouquinho. aqui, hein? Olha aí. Puxando a orelha. Os maiorzinhos, eu acho que é legal, né? Só não pode a carta mais quatro. Pode Ah, sim, Diogo. Olha lá, sem conflito com o filho. Não pode. O mais quatro pode sim. E não vale roubar, hein? Se jogar o mais quatro como última carta, você compra seis, Diego. Ai, ai, ai. Não enrola criança. Tá vendo? ah, Então, assim, vai jogar palitinho, sabe? Gente, tem tanta coisa legal para fazer. 30 é minutos verdade. é o que eu peço para vocês. E tenham paciência. É o que eu falei, gente, divisor de águas, pandemia. Reveja o que não podia, mas que agora pode ser permitido. Quando a gente voltar à vida normal, se conversa de novo com os filhos, né? Se faz acordos diferentes com as crianças. Eu acho que isso que é o mais importante. Olha, ai, que delícia! Foi um puxão de orelha, mas foi muito aprendizado. Ai, é gostoso ouvir o que a gente está acertando legal, o que a gente precisa melhorar, refletir e mudar. Sei. Sônia, eu estou assim felicíssima. A live foi uma Também delícia, viu? foi mesmo. E podemos fazer outras de outros assuntos, de outras abordagem, né? Eu acho que é muito bacana levar o conhecimento. Sim, E eu tenho uma experiência, Sônia, eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar com você. O conhecimento, a diminuição de. Quando eu fui na delegacia da mulher, a diminuição de violência, ou melhor, o número de mulheres que estão buscando é, a delegacia, logo no começo de alguma violência, de algum que ela percebe, né, uma violência do parceiro, aumentou o número de mulheres que estão indo logo no começo, exatamente por causa do conhecimento, que ela está começando a perceber os tipos de violência, né? Que sim. antes era só a agressão física, e hoje ela consegue perceber outros tipos de violência aí e já estão dando conta de ir terminar, de ir na delegacia denunciar por conta do conhecimento. Então, levar esse papo assim de uma maneira leve para as pessoas, para que elas conheçam um pouquinho mais, para que elas tenham subsídio para mudar, para realmente ver, avaliar o que está sendo legal, o que não está, o que precisa mudar. E até mesmo sobre esse assunto tão importante que são os psicólogos nas escolas, para que elas tenham conhecimento, eu acho assim, eu fico muito feliz por estar proporcionando isso, né? E Sim, mais feliz ainda agradeço por ser você. muito você. Agradeço muito, eu acho que é Imagina. muito importante esse tema. Eu acho que você está numa linha que, assim, é fantástica, porque, para mim, é a criação do ser humano, né? É o ser Sim, humano, né? humano. Então, eu acho que, assim, gratidão para Eu que você, agradeço. Eu pelo agradeço muito. convite, por esse foco que você tá. Tamo junto, tá bom? Obrigada, Sônia. Obrigado, Obrigada linda. a todos que participaram conosco. Até a Obrigado, próxima. gente. Um abraço. E depois a gente vamos tomar um café presencialmente, né? Para a gente Sim, bater sim, mais um sim. A papo gente gostoso. merece, a gente É merece. verdade. Tchau, boa noite. Obrigada. Tchau.
Tem alguém aí?